E aí, gente, eu nem sei isso aqui. No vídeo de hoje, a gente tá na parte de Finance da Chronographs. Eu vou fazer aqui pra quem tá no site, né? Poder saber onde é. É nessa parte. A gente já viu essa parte de cima em outro vídeo. De Temporal Choice. Tinha até questões de taxa de juros, poupança, coisa do tipo. Hoje a gente vai falar sobre, principalmente, a versão a risco. Então eu vou começar desse daqui de preferências. Basicamente, o que a gente tem aqui é a base do que a gente vai ver posteriormente. Você tem um consumo em uma coisa chamada de Tony Costs, cara ou coroa, né? Na questão de probabilidade. Então vamos supor que você tem uma aposta que você ganha 250 se cair coroa e 250 se cair cara. No caso, você teria uma igual chance de perder e ganhar esse dinheiro. Nesse contexto, você não deveria apostar, talvez, probabilisticamente falando. Porque a chance de ganho e o payoff, no caso, né, é igual. Então você pode ganhar R$ 250 e perder. Então, a probabilidade é, entre aspas, 50%. Tem também questões como a pessoa joga moeda. Pode ter o bias do cara que joga moeda, que do jeito que ele joga talvez caia normalmente uma certa posição mais vezes, enfim. Mas o ponto é que, no geral, a probabilidade ela é perto de 1/2. Não exatamente 1/2, mas perto disso. Vamos supor que, no caso, se for coroa, vamos supor, foi 250. Não, 100 no caso, né? Aqui, head 100. Se for cara, eu nem sei a ordem aqui de heads e tails. Se for cara, você ganha R$ 400. No caso, o que você perde nessa aposta é menor do que o que você ganha. No caso, esse é o payoff. Esse é o retorno de risco que você tem em relação a perder. Você pode até perder R$ 100 e tal, mas você poderia ter ganhado 400. Vamos supor que tudo foi justo. Então você tem uns R$ 300 de diferença em relação ao que você pode apostar em questão de ganhar. Então o ponto é que em vários contextos de um achismo ou uma especulação, o payoff tem que ser maior, probabilisticamente, que sua perda. Então é uma forma de pensar nesse contexto. E aí tem o que é chamado de aversão a risco, que é SR aqui. E a gente tem a utilidade de consumo, que é o de C. E esse R, a gente vê que tá em 0,35 aqui. Se eu arrasto ele totalmente para a direita, você vai ver que quando a utilidade de ganho, de ganhar, né, é maior que a utilidade de perder, melhor você fazer a aposta. Então, nesse caso aqui, se eu perder, eu perco menos em relação à minha utilidade do que eu posso ganhar em consumo futuro nesse contexto, do que eu pôr aqui, por exemplo. Nesse contexto aqui, minha utilidade de ganhar é menor do que a de perda. Então, no caso, eu posso perder mais do que ganhar ao pegar essa aposta. Então, vamos supor que é cara ou coroa. Se você perder, você perde 300, mas se você ganhar, você ganha 100. Nesse caso, pro cara que tá tomando a aposta, vamos supor que essa moeda seja justa, né? A forma que vai ser jogada é justa. Vamos supor que até você joga a moeda. E a sua moeda ser o máximo justo possível. E seja um ambiente controlado, né? No caso, nesse contexto, quando R for menor que 1, a função exibe a utilidade marginal diminuinte, né? Então, seu retorno diminui conforme como essa aposta, vamos supor que fosse 5 jogadas e você tiver que acertar 3. A probabilidade de ser 3 vezes cara ou coroa, ela realmente pode ser. Na verdade, quanto mais você aumenta essa aposta, mais difícil fica, né? Em relação a você ter uma sequência. Uma sequência que você pega cara a cara 3 vezes, por exemplo. Então, se você aumenta para 10 tentativas de caras 3 vezes, jogando a moeda, cada vez mais sua chance de retorno é mais baixa. Enfim. Então, aqui a gente tem uma linha perfeita, onde você tem quase a mesma utilidade. Pô, em um, aqui é 2, então em um você tem a perfeita.
Lembra que é no caso o consumo elevado a R, que no caso é 1. Então, é 100 de 100 no caso, a utilidade de 250 nesse contexto. E no caso, o cálculo da utilidade é a utilidade 400, que é esse verde, menos 250, que é essa parte aqui. Vai dar 400 menos 250. Então, as duas utilidades sendo calculadas, né? A outra é 250 menos 100. Eu posso mudar isso aqui, né? É 1. Então, caso quando é igual a 1, a função exibe uma utilidade marginal constante. Caso você não deveria pegar essa aposta, né? Aqui no caso, a utilidade é diferente. Tem uma utilidade marginal crescente, né? No caso, aqui você ganha mais do que perde nessa aposta. Então, no caso, você tem um retorno maior. Bem simples, na verdade. Agora, a gente vai para utilidade esperada. E aí tem esse valor chamado π. A gente vai ver bastante aqui que em relação ao aumento da consumo em relação à utilidade. A mesma equação de antes, que é a utilidade de consumo, que a gente tem C elevado a R, nesse caso 0,25. E você tem a equação do consumo esperado, que esse E de esperado. E aí você tem π, que no caso é 46. Eu aumento aqui, aumento o consumo e utilidade. Vezes C1, que é consumo 1. E o C2 é esse consumo posterior. Então C1 é aqui em vermelho e C2 aqui em verde. E a equação aqui você tem mais 1 menos π, que no caso é 0,25. Então você só coloca 0,25 no lugar do π. E C1, relação do consumo aqui. E é basicamente isso. Aqui também você pode arrastar esses valores em relação ao consumo, que arrasta também o esperado. De ambas as partes, né? De C1 e C2. Aqui na parte do que tá laranja, né? Vou até dar um menos aqui. Na verdade o cálculo não tá ali. Tem aqui quase a mesma equação. Só que tem uma... Na verdade aqui é a mesma equação. Só que esse C2 tá diferente ali. No caso tem a utilidade aqui em relação ao C2. No caso é o valor esperado da utilidade de consumo. Que é esse laranja aqui. Tem um azul e laranja nesse contexto. O azul aqui, o valor esperado do consumo e a utilidade esperada do consumo, né? E eu posso aumentar aqui. E essa curva é a relação de aversão a risco. Perdão, no caso em 1, tá tudo ok aqui. Eu posso mudar a relação de utilidade nesse contexto. Aqui eu tenho mais utilidade do que antes. No caso do consumo 2, eu posso abaixar. Então, no caso aqui, o ponto de aversão a risco, no caso, se a pessoa, o grupo de pessoas, né, estão agindo de forma a, ao máximo, não consumir, né, tem a ver com a utilidade esperada do consumo. Então, se no caso, por exemplo, tem uma inflação muito alta num certo país, você tem um ambiente em que simplesmente as pessoas vão comprar menos. Em recessões, as pessoas gastam menos e poupam mais. Elas não fazem aquele investimento que elas querem, um empresário não pega empréstimos com tanta frequência. Então, tem uma preferência temporal com relação a dinheiro que muda no contexto de uma recessão. Então, ponto de aversão a risco e causa amor ao risco, né? Quando você não liga se tá sistema porque você sabe que o seu consumo futuro não vai ser tão afetado se você gastar agora. A questão é qual a expectativa do futuro em relação ao estado atual. É o ponto central. A gente tava nesse aqui. Agora a gente vai pra esse.
Aqui é o mesmo esquema, não muda nada, só que a diferença é gráfica ali. Então você tem um consumo no mundo, no presente, por exemplo, e também futuro. Então é o consumo presente vezes futuro, o valor esperado em relação a isso, tem aqui a equação. Quando eu puxo totalmente o R pra cá, você vê que as pessoas têm aversão a risco, né? Nesse contexto. Quando eu puxo totalmente o R. E aqui elas amam o risco, né? E a relação é o valor esperado da utilidade de consumo. Que nesse caso aqui tá maior que a utilidade esperada do consumo. Que é esse laranja versus o azul. Esse tem um ponto entre os dois aqui. A questão é, vamos supor que você vai na feira. Você compra diversos produtos. Vamos supor que você vai na feira um dia e tá muito caro as coisas. Extremamente caro. Vai no mercado e tá tudo extremamente caro. E você vê que o que você tá gastando é muito maior do que o normal. E se você vê isso por algumas semanas, o que vai acontecer no seu próximo salário, né? Você vai começar gradualmente, né? As pessoas por si mesmas, né? Vão começar, porque esse efeito é uma questão de dinâmicas populacionais, como as pessoas se comportam a longo prazo. Com o tempo, você vai cada vez mais ter aversão a risco. Você vai, por questão da sua utilidade futura, né? E você vê essas curvas aqui de utilidade, eu posso arrastar também essa parte aqui de consumo. Então eu posso arrastar essas duas áreas aqui. E eu posso deixá-las iguais, a gente vai ver posteriormente isso. Então eu posso abaixar o nível de consumo 1, utilidade e o posterior. Eu posso deixar um ponto de equilíbrio entre os três, em que a utilidade atual é igual à futura. E pode acontecer isso. Pode até mesmo ter versão a risco nesse contexto. Vamos supor que não muda a questão de inflação, coisas de compra e coisas do tipo. Pode ter questões com aversão a risco por outros fatores, mas a questão é, esse contexto de aversão a risco, ele na verdade tem a ver com a forma que as pessoas se comportam em relação à sua expectativa do futuro. Então, quando o poder de compra tá maior e sobra mais dinheiro para as pessoas consomem mais. Pode falar com qualquer pessoa que não tinha dinheiro, começou a ter dinheiro. E eu até falei com um amigo meu um tempo atrás, há uns anos, que era mais velho até, quando eu era adolescente, ele falou que é, quando ele tava poupando naquela época, né? Ele tava fazendo faculdade de engenharia, ele tava poupando todo esse tempo, né? Morando num lugar mais não tão caro e coisa do tipo, que ele tava poupando pra quando ele terminar a faculdade, ele ter poupado o suficiente pra comprar uma casa melhor posteriormente. Então ele passou um tempo poupando, pegando emprego de professor também, de história também. E no caso, ele tinha, obviamente, por um tempo, não uma versão a risco, né? Mas o consumo dele em relação ao futuro tava diferente, né? Então, não sei se eu posso arrastar assim. A relação de consumo presente dele em relação ao futuro tava bem diferente. Isso aqui a gente pode fazer questões temporais também. Quanto tempo isso aqui passa em relação às mudanças nesse gráfico. Só que uma coisa que acontece é quando eu tenho essa curva e a versão no caso a risco cresceu, né? Você vê agora uma diferença nessa curva da utilidade esperada do consumo e do valor esperado da utilidade de consumo. Então, você tem uma diferença entre os dois, que um é menor que o outro. Aqui, ele vai ser maior, o valor esperado da utilidade de consumo. Você vê que a curva, ela faz esse shape aqui. A gente pode ver que eu posso puxar isso daqui, ó, e aumentar essa proporção. Só tô aumentando proporcionalmente aqui, como se fosse um isoquant, que a gente viu anteriormente. E quando eu tenho humor a risco, né, no caso, as pessoas gastam mais, no caso. Devia ser sobre ações, quando as pessoas, elas, no mercado de equity, quando o mercado está no contexto, nunca está no contexto total assim, né, mas em certas áreas, em certas ações, quando tá dando bastante retorno, as pessoas normalmente têm maior visão de amar risco, né, de arriscar
Inverso contexto, depende. Isso aqui é uma generalização, não exatamente a realidade em todos os contextos possíveis e inimagináveis. Então agora a gente vai ver uma coisa chamada Certainty Equivalence, ou equivalência de certeza. Então, de novo, você tem a versão a risco, nesse caso, e amor ao risco, né? Você tem uma utilidade de consumo esperada futura maior. E aqui você tem a equação que a gente já viu anteriormente, que é o valor esperado da utilidade de consumo, que é esse E de U e C. Aí você tem a equação aqui, lembrando que π é esse valor que tá 0,50, eu posso mudar aqui, aí você vai ver que o valor vai mudando. E é a relação de utilidade de consumo, se aumenta isso daqui. E a mesma equação de antes. Então você pode colocar C1 aqui no caso, tá em. Eu vou colocar em 20 para 60. Em 20 para 60, e consumo com atual versus futuro. Pode ver a relação também de utilidade de consumo ali. E no fim, gera essa equação, que é só você colocar os valores que estão dispostos ali também. Então lembra que eu posso mudar isso aqui, ó, e muda lá também. E esse valor aqui, C1, é o 21 nesse caso. Eu posso arredondar para 20 certinho. Aqui no vermelho. E no verde é o tá em 60, né? Então, esse ponto vermelho é o primeiro C1 aqui. Que é 20 e o 60 é o ponto verde ali. É o consumo, utilidade de consumo futuro, posterior. No caso, esse valor esperado aqui foi 5,08, né? Nesse caso. Lembrando que a utilidade de consumo se calcula com C elevado à versão a risco. E essa equivalência de certeza que tá nesse ponto aqui, nesse caso, é esse valor elevado a 1 sobre R. No caso, meu R é 0,45, então é 1 sobre 45. Que nesse caso deu 37. Então, vamos ver aqui a definição. Eu tô com muita coisa aberta, não sei se vai dar. Se vai dar ruim. Normalmente quando tem muita coisa aberta, o PC fica mais lento, né? Puxa bastante memória. Então aqui do Vestopedia, né? A certeza de equivalência, né? Ou certainty equivalent, é uma garantia de retorno de alguém que iria acertar agora, ao invés de ter uma chance, um ganho maior, né? Mas sem certeza de retorno futuro. Então é uma relação onde você tem uma noção de o que eu tô disposto a, por exemplo, investir numa ação ou commodities ou no mercado imobiliário. Como a questão pessoal, isso aqui é uma questão subjetiva, tá? A versão a risco, por exemplo, é uma questão totalmente subjetiva e nem tem como medir, na verdade. Você pode falar, mas como que algo que não se pode medir? Você pode medir historicamente o quanto as pessoas estão consumindo em relação a períodos anteriores ou posteriores. Pode fazer isso estatisticamente, econometricamente. Pode fazer isso. Mas você prever a versão a risco futura é impossível. Você pode fazer estimativas com base nos dados atuais, probabilidade markoviana. Então, eu vejo que aconteceu uma grande recessão. Tenho dados para provar isso, por exemplo. Vamos supor que esse seja um fato. E eu sei o que acontece quando tem uma recessão daquele tipo, que vai gerar inflação, que vai gerar menos consumo. Aí eu sei que vai ter versão a risco. Não pode calcular, você não pode. Isso aqui não é calculável. Mesmo essa equivalência de certeza, depende da pessoa. Tem pessoas que elas vão ser mais cuidadosas com seus investimentos em ações, em equity, em forex, ou no mercado imobiliário, ou qualquer tipo de coisa especulativa, né? Qualquer tipo de coisa. E outras pessoas não. Então é uma questão pessoal. Cara, tem milhões de pessoas num país, numa cidade. É difícil, é tipo impossível você entender o que as pessoas estão pensando no geral.
Por isso que a economia é tão complexo, né? Tão caótico, né? Mas o ponto é que essas relações são importantes a gente entender como funciona. Você não consegue calcular isso literalmente. Esse valor aqui não tem um valor de fato real na prática, né? Então, aqui é o mesmo esquema. Você tem as curvas em relação a o valor esperado da utilidade de consumo e a utilidade do valor, esse valor esperado de consumo são coisas diferentes. O que muda na equação na prática é que nessa de cima você vê que não começa com o, entre parênteses, você vê que na segunda você tem o π vezes C1, e no caso C1 aqui eu vou arrastar para 20, para deixar mais fácil, e o C2 para 60, então 20 e 60, 0,25 é, é o π, e o R tá em 0,05, eu vou deixar em risk loving, amor ao risco, né, as pessoas consomem, estão nem aí com relação a isso. Então, no caso, elas estão com aversão a risco, e aqui com não ligando tanto para risco. Eu posso ajustar isso daqui para equilíbrio também. No contexto das pessoas não terem uma aversão a risco, eu posso aumentar isso aqui, eu posso dirigir os pontos em, por exemplo, que o consumo, eu posso deixar, por exemplo, eu arrastar aqui mais para lá. Assim tá bom. A bolinha vermelha sumiu no meu mapa ali. Então você pode deixar em pontos de equilíbrio. Então aqui com aversão a risco. E aqui amando o risco. E você vê que a utilidade muda. Aqui você tem um menos π, então um menos 0,25 nesse caso. Ou por 0,5 feita depois. Mas o ponto é que você faz toda essa equação e você tem uma utilidade esperada em relação às pessoas dessas duas equações, que são bem parecidas e dão valores similares. Essa curva é bem similar em alguns contextos, mas dá pra você fazer um pouco diferente. Você tem essa questão que aqui elas já estão mais diferentes. Já que minha utilidade é maior. Então, utilidade é uma coisa subjetiva. Então, por exemplo, utilidade de sorvete. Se num país ninguém gosta de sorvete, qual a utilidade de sorvete atual? Nenhuma. Se numa cidade ninguém gosta de cerveja, qual que é a utilidade de vender da cerveja? Nenhuma. A utilidade é o que as pessoas dão a ela. A coisa, ela é subjetiva. E isso é o que define o preço. É o valor subjetivo que as pessoas dão. Então, as pessoas, num produto elástico, por exemplo, elas pagam caro por pra ir no cinema. É relativamente caro, não é caro, né? Mas elas pagam pra ir no cinema porque elas veem uma utilidade. Por exemplo, eu, eu posso economizar muito mais. Estando Netflix e Prime, vendo filmes em casa. Os filmes novos você pode ver um site pirata na internet, por exemplo. As pessoas preferem muito mais o cinema pela experiência, né? De ir no shopping, de ir no cinema, de comer uma pipoca, de sentar num telão enorme, que normalmente a grande maioria das pessoas não tem em casa, né? Tipo, 99,9% das pessoas não tem esse cara no nível que você tem no CI. Ou quando você vê filmes, por exemplo, com o IMAX Pro, acho que é IMAX Pro, eu não lembro exatamente, mas que eu lembro de assistir um Harry Potter, o Animais Fantásticos, né? Que é muito bom, por sinal. Eu tô pra escrever sobre a economia do Harry Potter e Animais Fantásticos. Eles falam sobre. Ou não, tem no IMAX, né? E você tinha, por exemplo, o som saindo da parede. Ela tava rachando na esquerda a parede no filme, né? Tava rachando por algum motivo no primeiro filme. E aí eu ouvi na esquerda isso acontecendo. E pra mim era uma experiência diferente. E obviamente o valor que você paga é subjetivo. Obviamente tem uma elasticidade da demanda, se for muito caro as pessoas não pagam. Então é uma coisa totalmente subjetiva. Isso daqui é subjetivo. Isso aqui é totalmente subjetivo, na verdade. Então, por mais que seja subjetivo, você não pode calcular totalmente. Você pode ter relações de estimativa.
até conceptuais em relação a isso, né? Então, não creio que isso daqui está errado, pelo contrário, é uma das teorias mais interessantes com relação a behavioral economics, a versão a risco, que é a economia comportamental, muito a ver com esse tema, né? Bom, aqui é outra parte, tem esse sigma, que vai ser um indicador que eu posso mudar. Então, esse sigma é meu indicador de aversão a risco. Então, você tem a utilidade, que é o de C, e você tem ali o consumo. Aqui em cima tem o total utilidade, a soma das utilidades de um produto que eu estou vendendo e a relação aqui de consumo. E aí que eu tenho, por exemplo, unidades consumidas e utilidade marginal. A utilidade marginal é derivada da utilidade dividido pela unidade. Então, qual é a utilidade marginal de chocolate? A utilidade é subjetiva em relação à quantidade produzida e vendida, no fim. Você tem uma coisa chamada utilidade marginal decrescente que a gente viu nas aulas de Rothbard, né? Que é basicamente, por exemplo, quanto mais eu tenho de chocolate, menos eu quero mais chocolate. E aí o preço diminui. E se você quiser me vender quando eu tenho muito de alguma coisa, eu meio que vou falar, cara, já tenho muito, cara. Você quer me vender mais um? Então você, por exemplo, se uma empresa produz muito de um produto, em alguns contextos, principalmente inelásticos, normalmente ela tende a baixar o preço. Depende. Tipo, remédio, isso não acontece. Tudo que a gente fala em economia são generalizações, né? As leis da economia, né? Elas não se aplicam para todos os contextos possíveis e inimagináveis, até como na física também é assim. Embora as relações de física e economia são poucas. Mas o ponto aqui, quando aumenta a reversão a risco, você tem menos consumo, e a utilidade marginal do consumo também decresce. E quando as pessoas têm menos aversão a risco, as pessoas consomem mais. Você vê que a utilidade total cresce exponencialmente. Até que sigma fica infinitamente, né? Então, as pessoas cada vez mais têm aversão a risco. Esse valor aqui é totalmente assim, imaginário, né? Tipo, nem faz sentido ser infinito, tá? Mas, enfim. Primeiro que esse conceito é subjetivo. Não tem como você medir. Necessariamente, não tem como você medir. A não ser que você seja um ser divino, consegue entender como as pessoas vão agir em certos contextos com absoluta certeza. Só Deus consegue fazer isso. Nós, meros mortais, nós não conseguimos medir a aversão a risco em diversos contextos. Eu não sei a aversão a risco atual em preços de commodities. Eu posso ver dados históricos, eu posso ver os dados atuais, eu posso ver notícias. Mas eu não sei a mente de todos os traders que vendem arroz. Fazem trading de arroz, fazem paper trading de arroz somente no aplicativo lá de future, eu não sei. Então, você tem basicamente o que é derivada em relação à utilidade, esse consumo. E no caso a equação é essa, né? No caso aqui vai dar C elevado a 1 menos 1 dividido por sigma menos 1, que vai dar esse valor aqui. Mas aqui é a próxima equação. Vai dar esse valor aqui, na verdade. 0,48 menos 1 dividido por 0,48, porque você fez 1 menos 1. No caso, esse valor aqui é 1 dividido por sigma. Então, 1 dividido por 1,92. Eu posso por 1, por exemplo, vai ficar mais fácil. Aí você tem o logaritmo do consumo. E aqui, no caso, vai ser... O C vai ser... Opa. Deixar 1 certinho. Tá vindo certinho, agora foi. O C vai ser elevado a 0,01 menos 1 dividido por 0,1. Só que no caso, eu tinha deixado log. É o logaritmo de C. Pronto. Aqui é o logaritmo de C. E aí, no caso, quando você vai calcular a equação de baixo, fica logaritmo de 5,99. E aí vai dar esse valor aí. Eu posso mudar aqui o meu consumo, né? Então, minhas unidades consumidas
E aí, ainda é um valor decrescente derivado disso daqui, mas o consumo total tá subindo e nesse caso aqui tá diminuindo ao máximo possível. Nesse caso aqui subindo ao máximo possível. Mas o ponto que eu posso... Essa curva, ela tem a relação de decrescimento a questão da utilidade marginal em relação às unidades consumidas. Enfim. É uma coisa subjetiva, mas você tem sim como entender no geral como isso funciona para certas commodities, né? Você tem aqui, de novo, a versão a risco, utilidade esperada, utilidade do valor esperado, e você tem a probabilidade de consumo nesse contexto. Aí você tem aquela questão do equivalência de certeza de retorno e o premium de risco, né? O risk premium com relação a esse retorno. Mas aqui é o valor esperado da utilidade. E aqui é onde eu sei que eu tenho um retorno. Essa linha laranja. Tenho mais ou menos uma certeza de retorno, entre aspas, né? Você pode falar que você tem certeza de retorno em certas ações e perder. E no fim, as ações caírem, né? Pode acontecer totalmente. Você pensa que o preço do arroz vai num sentido. No fim do ano. Faz uma call option, por exemplo. Que é uma long call. Nesse contexto. Aí você perde, enfim. Eu posso diminuir a utilidade total aqui. O espectro dela, né? Posso até deixar em equilíbrio tudo. Que é impossível. Porque a versão risco é uma coisa subjetiva, depende da pessoa pra pessoa, ainda é possível estar em equilíbrio. A gente esquece equilíbrio aqui. Mas você vê que o meu risco premium aumenta em relação à minha utilidade de consumo. Do valor esperado em relação a esse consumo por unidade nesse contexto. Né? Então, você tem o meu risco premium aumenta. O que é bom. Então você tem uma margem possível de retorno maior ali nesse contexto, talvez. Isso tem a utilidade de distribuição, né? De redistribuição. Então, de consumo. Isso tem um ponto de equilíbrio aqui. Mas eu não creio que esse ponto seja tão importante. Que a gente tem a versão a risco, a gente tem aqui uma coisa questão linear ali. Mas que eu acho que não é tão importante. Bom, outra coisa que é relevante é portfólios e diversificação. Eu não acho isso aqui útil. Covariância eu não acho útil. Correlação também. Aqui a gente tem no mercado de ações, por exemplo, tem assets com relação a certo retorno. Um asset 1 pode ser uma ação 1 e uma ação 2 pode ser ações da Apple e da... Assets, por exemplo, no mercado de equity, no mercado imobiliário, pode ser, por exemplo, sei lá, títulos. E você tem que ver uma correlação entre os dois, né? Por exemplo, entre o mercado de equity e títulos, por exemplo. Aqui você tem uma regressão linear, tem totalmente todos os pontos marcando relação ao retorno e retorno médio. Aqui você tem como se fosse um funil, né? Em relação ao retorno e desses assets. E aqui no meio você tem uma coisa totalmente... cada tipo de retorno em certos investimentos nesse contexto dão resultados médios de retorno diferentes. O que aumenta o seu risco, né? Então, obviamente, quando tá aqui você consegue saber direitinho qual que dá mais retorno, né? Seria bom um mundo onde você soubesse quais assets dariam mais retorno no futuro em relação à probabilidade, né? Mas normalmente as coisas são assim, né? E é uma coisa constante de mudança, né? Nunca fica parado isso daqui. E nunca fica assim, com certeza, nem assim. Você consegue ter uma relação também aqui de controle de retorno esperado futuro em relação a esse sistema, né? Então, aqui no contexto de um portfólio de investimentos, tá? Aqui a gente tem o que chamado de risk free, normalmente associado a títulos, por exemplo. A gente tem os assets, que poderiam ser ações diferentes, de diferentes empresas. Tem as covariâncias, né? A matriz de covariância.
que é muito usado, por exemplo, nesse contexto de análise de portfólio, né? Então aqui tem a matriz de variância. Então você tem esses valores aqui que você pode mudar, que é os valores de correlação de risco livre. Então você tem, por exemplo, 3 tipos de assets em ações, em commodities, em forex, não importa, todo tipo de mercado de investimento. Por exemplo, você consegue ver certinho quais são os itens da correlação aqui. Então, aqui a gente tem os eigenvalues, que é a soma da parte diagonal dessa matriz, que é 1, que é inútil para você. E você tem essas relações aqui da matriz de correlação, que no caso são usados para você fazer essa tabela aqui. E aquela que a gente viu anteriormente com relação a... que eu tenho que mostrar de novo. Com relação ao tipo de retorno de investimentos de diferentes assets, né? Então o que você tem aqui, na verdade, é uma forma de entender a correlação entre retornos de certos ativos e o esperado futuro. Aqui no caso de um asset 2, por exemplo. Então aqui eu também posso vir aqui nessas bolinhas aqui, ó, e tem um retorno associado a um asset 1 em relação a um asset 2, por exemplo. Qual você escolhe? Qual é o retorno médio de 1 para 1, né? Enfim. Aí você tem aqui a deviação padrão e a média do retorno, né? São equações que a gente já viu anteriormente, mas o ponto é que você consegue fazer uma relação, né? Tem uma relação entre assets e tentar entender a probabilidade de sucesso desses assets, né? No caso, os valores aqui da matriz de convariância é a soma desses elementos na diagonal, que a gente quer analisar de cada um. Até é bom eu mostrar aqui a equação. No Wikipedia tem uma fórmula aqui que é interessante de ver. Não da correlação, mas da covariância, né? Então, aqui é a mesma coisa que a gente viu anteriormente, mas para N, no fim você tem a soma dos eigenvalues, né? Que são esses valores na diagonal, que a gente vê aqui. Tá vendo esses valores na diagonal? Basicamente isso daqui. Eu posso mudar esses valores conforme eu mudo esse meu retorno de risco livre, né? Posso mudar esse daqui também. Quanto mais eu fico livre de risco, mais o retorno possível eu tenho. E também o leverage que eu posso aumentar. Então, o mercado de options, por exemplo, de opções que a gente viu anteriormente. Vou mostrar a página do C Group. Que eu tô inspirado hoje. Acho que não é isso, é CMO Group. CME, na verdade, eu acho. Agora foi. Então, no caso de um mercado de options, você tem um leverage maior porque você, na mesma ação, você tem, obviamente, um retorno de risco livre, né? Menor, né? Porque no mercado de options você consegue perder muito mais dinheiro em relação ao que também você pode ganhar. Então, no mercado de títulos, por exemplo, você vai aumentando isso aqui, equity, títulos, enfim. Fora que você mais pra cá, enfim. Isso aqui é a taxa de risco livre que você tem. Então, se a taxa de risco livre ela começa aqui, quer dizer que meu retorno é maior, óbvio. Títulos, por exemplo, aqui tem uma volatilidade retorno livre, que é risco livre, né? Que é muito menor, né? Porque você pode perder mais nesse contexto, né? No mercado de options, eu acho que vai estar mais aqui. Você tem um maior leverage que o mercado de equity. Encontrado no mercado de equity mais ou menos aqui, por exemplo. E você tem um retorno de risco livre talvez um pouquinho maior que o de options. Apenas. E o de títulos, né? Que você tem mais aqui, mais ou menos. Só que o seu risco livre é maior. E sua correlação pode ter um padrão diferente aqui também. No caso, você tinha que ter a média puxada para a esquerda e para baixo.
a deviação padrão. Então, você tem esses parâmetros que você pode entender mais essa variação. E você vê os valores mudando ali dessa seção. Então, é bem interessante ver essa questão, mas se você colocar tudo em zero, vai ficar zero mesmo. Aqui você vê o leverage se subindo, né? Mas também o que isso cria é uma deviação maior, padrão, o que pode gerar uma questão, entre aspas, de volatilidade nesse asset, né? Em relação ao retorno possível dele, né? Então, diferentes mercados têm um sistema diferente nesse contexto, né? Então, isso é algo muito importante também. E aqui é o portfólio óptimo, né? Também. Então, qual asset dá um valor maior? Esse é o foco dessa teoria de diversificação de portfólios nesse contexto do KPM, né? Que você tem correlação, covariância. Eu lembro de aprender covariância no curso do Robert Shiller, por exemplo. Coursera. Então, e eu li no livro do Buffett que tudo isso é inútil, tá? Então, eu pessoalmente acho interessante isso daqui, porque eu curto matemática aplicada, economia e coisa do tipo. Mas eu não necessariamente acredito nessa forma de pensar, né? Então, aqueles livros que eu citei no começo do curso, eu falei, a visão do Buffett, né, que correlação, covariância, isso daqui é tudo inútil. Tem que entender como as ações funcionam para cada empresa, ver os reportes financeiros, entender a empresa como um todo, quem são os principais gerentes, coisas do tipo, e no fim tomar decisões. Então não só ver coisas que a gente vê no modelo KPM, né? Então, por exemplo, isso aqui tem a curva de diferença com relação a retornos, tem o retorno, a reversão de risco, e você tem o risk free rate, né? Então aqui, obviamente, é mais para títulos, coisas do tipo. Quanto mais um asset ele é mais, como diz, seguro, como títulos e coisas do tipo, fundos imobiliários talvez, em alguns contextos, mas menos retorno ele dá ao longo do tempo, tá? Um retorno de um investimento em títulos, não importa qual seja, dá um retorno muito menor do que um, um mercado de equity, mercado de ações, que tem um alfa decente. Porque quanto mais risco você tem no seu portfólio, mais também possibilidade de retorno você tem. Também possibilidade de perda. Ganha quem conseguir gerenciar essas duas coisas muito bem. Então, esse é o ponto aqui. Aqui eu posso mover os assets aqui em relação à deviação padrão deles. Deviação também, padrão que é muito usado em técnico análise, né? Então, relação de preços, né? E coisa do tipo, enfim. Basicamente é isso. Tem aqui o modelo KPM. Você tem o beta, que é a volatilidade de uma ação, por exemplo, de N ações. O sigma. Opa. No mercado de options a gente viu delta e coisa do tipo, né? Ouro, coisa do tipo. O retorno de risco. Então, quanto mais retorno eu tenho desse risco livre, né? Free risk, mais ganhos possíveis você tem. É claro que normalmente, quanto mais você tem esse risk-free return, mais esse mercado, na verdade, é mais para títulos e coisas do tipo, né? Que te dão retornos melhores ao longo do tempo. E num certo número de anos, MRP também. E você controla o máximo aqui de valor no eixo Y. E aqui tem a questão de simulação nesse contexto. E variação também nesse contexto. E aqui o número de anos, por exemplo, para títulos, por exemplo. Títulos de menos anos, você tem um caso. Na verdade, títulos. O de 10 anos, por exemplo, acho que não é o que mais tá pagando atualmente. Não sei. Ou é o de 3. Muda ao longo do tempo, né? Mas enfim. No aumento dos anos, essa variação cresce, mas o retorno também cresce. Mas normalmente investimentos que tem esse tipo de data aqui é mais
títulos municipais, títulos para governo, coisa do tipo, né? Essas coisas são úteis. Na minha opinião, não tanto. Eu não creio que. Eu acredito em Vale Invest, né? Então, eu entendo que covariância é interessante, né? Toda essa relação aí de entre ações, mas eu não acho tão útil, na minha opinião, na prática. Então é legal entender. Eu gosto de entender, mas eu não acho útil na prática. Que é o retorno anual. Aqui 12%, 8%, 7%. Então, em certas datas ali. Mas enfim, quando a gente olha para o mercado de ações como um todo, eu creio que Vale Invest é mais interessante. Aqui tem um simulador de trade que a gente viu muitas vezes. Então, quero só mostrar aqui essa questão. Eu vou tirar aqui covariância. Aqui eu acho que eu já mostrei essa parte também. Opa. Então, quando você olha para esse tipo de gráfico, por exemplo, eu vou aqui para coisas na agricultura, por exemplo. Então, tem indicadores na agricultura. Eu vou colocar soja. Eu vou colocar aqui meu gráfico com indicadores. Vou deixar maior aqui. Como o min. O min não tem. Tem aqui Standard Deviation, que a gente viu anteriormente. Tem o Bollinger Bands. Tem o RSI, que também é bom. Tudo que eu tô colocando aqui eu vi em livro, tá? É bastante usado. Stochastic. E por fim, acho que esse daqui tá bom. Mas tem o de volume. A trend de volume. Então esse aqui é o preço da soja. Você pode olhar todos esses dados aqui. Pode ver relações de a deviação padrão, que é o que a gente estava vendo ali, por exemplo. Questões de volume, de preços, trends nesse contexto. O ponto é que todos esses dados são relevantes. Aquilo ali também é útil, interessante. Só que o ponto é, vai fazer o preço da soja subir ou descer em relação à visão de mercado da soja atual, questões associadas à produção de soja atual, notícias associadas a esse contexto. Porque os volumes vêm, por exemplo, esse volume que subiu aqui, vem das ações das pessoas. Essa queda vem das ações das pessoas. Especulação no preço da soja de traders físicos e traders só na parte de paper trading, que é em aplicativos, em software. O ponto é que tem flutuações do preço da soja que são sazonais, como a gente já viu anteriormente, em diversas commodities, que tem a ver com estudar, na verdade, a quantidade de produção de soja, demanda de soja em alguns contextos, quem importa soja ou não, quais são as principais empresas, como essas empresas estão saindo, as questões do mercado de equity de soja, enfim. Tem vários contextos nesse mercado que você tem que entender e não estão mostrados nessas coisas aqui. Então essas coisas, na minha opinião, são importantes. O modelo KPM tem seu valor, talvez. Variância, correlação tem seu valor, talvez. Só que o ponto é que uma pessoa que quer especular nesse contexto, ela ganha muito mais fazendo um value invest, né? Entendendo quem são os maiores players de mercado, como funciona essa commodity. Que a gente já viu no canal com algumas commodities. E qual que é o flow de períodos, por exemplo, que as pessoas fazem mais shorts, né? Que achar que essa commodity vai cair. Tem pessoas que ganham com essa commodity cair ou subir, como a gente viu em options. Então, o ponto é entender como ela funciona como um todo, não somente números e estatística.